Este é o Domingo Espetacular, de volta ao vivo. E olha, a trama que você vai conhecer agora parece um daqueles roteiros de filme, mas a gente garante, é bem real. É uma história de sequestro de bebês, uma história de adoção de crianças, uma história também de desencontros. Mas também de encontros e de construção de laços. Uma família destroçada nos anos 80 volta a se encontrar depois de 30 anos, graças à ciência. Esse encontro ainda não é cara a cara, não. Isso porque cada peça desse tabuleiro está num canto diferente do mundo. Esta mulher demorou 32 anos para rever o rosto da filha que teria sido sequestrada ainda bebê. Eu não pensava que nunca mais ia ver minha filha. Essa outra mãe perdeu o contato com os dois filhos depois que eles foram adotados. Tinham 3 e 6 anos. Daí nunca mais vi eles. Duas mães, duas mulheres marcadas pela dor da perda. Na minha cabeça eu pensei, se você é adotado com alguma família. Do outro lado, 3 filhos ainda meio zonzos com o reencontro com as mães biológicas depois de tanto tempo. Eu não sabia se ainda estavam vivos ou não. Eu estou em choque ainda. Eu queria saber o que aconteceu. São 3 idiomas diferentes. 5 corações pulsando forte. E um dia mais que especial. É emocionante, né? Foi ótimo. Mas nada disso seria possível sem a obstinação desta mulher e de um teste de DNA. Eu estava tentando fazer elas entenderem o quão grandiosa era a informação que eles tinham na mão. Para contar essa história, precisamos viajar no tempo e visitar 4 países: Brasil, Estados Unidos, Israel e Irlanda. Em Dublin, na Irlanda, mora a brasileira Suiane Vasconcelos. Ela é psicóloga e tem uma fascinação, um hobby: montar a própria árvore genealógica, conhecer a fundo as origens da família. Eu quero ver se eles são de verdade. A busca ia de vento em polpa, até que emperrou. E chegou um ponto que a documentação já não estava me ajudando a avançar com a minha árvore genealógica. Então eu pensei, talvez se eu fizer o teste de ancestralidade, isso me ajude a avançar. O teste de ancestralidade é um exame feito a partir da saliva. O material recolhido vai para uma espécie de banco de dados genéticos. O teste, que promete apontar até 8 gerações passadas, virou febre em alguns países do mundo. Deu match genético. Com o resultado na mão, Suiane chegou em 2 primas distantes: Shir, em Israel, e Aline, nos Estados Unidos. Tá, mas como assim eu tenho uma prima em Israel, no Texas, né? O que está acontecendo aqui? A psicóloga foi atrás das possíveis primas. A primeira a responder foi Shir, que mora em Kfar Sabah, em Israel. So sweet. Há anos, Shir buscava a mãe biológica. Sabia que era adotada e que por trás desta adoção tinha uma história assustadora. Vi um programa na TV israelense sobre sequestros de bebês no Brasil. Entendi que existia tráfico de crianças com documentos falsos e que, infelizmente, eu era parte disso. Nos anos 80, existia uma quadrilha especializada em tráfico de bebês que eram sequestrados no Brasil e levados para Israel. Foram centenas de crianças. Esta mulher, Arlette Hilou, foi presa e condenada por muitos desses sequestros. Fui traficante de crianças e essas crianças estão maravilhosamente bem. Shir poderia ser uma dessas vítimas. Quando eu entrei em contato com a Shir, que ela me contou toda a história de quando ela foi sequestrada, vendida, adotada, aquilo ali mexeu comigo e eu voltei para a plataforma para tentar entender o que estava acontecendo, né? Eu pensei, puxa, vale a pena fazer o DNA. Tanto Shir como Aline, a prima do Texas, fizeram o exame. E aí eu vi que a Aline
e a Shir, elas são primas de primeiro grau. E mais, a Aline tinha um irmão, Gustavo. Em 1993, as crianças foram adotadas por um casal de Houston, nos Estados Unidos. Não sei o dia ou a hora exatos em que fomos adotados. Só sei que minha irmã tinha 3 anos e eu 6. Suiane tinha outra informação na mão. Os documentos de Aline e Gustavo eram legais, mas os da Shir não. Para chegar na mãe biológica da Shir, ela precisava conhecer primeiro a história do casal de irmãos. Dona Maria Celeste sempre teve uma vida dura. Morava na periferia de Curitiba. Desempregada, mãe solteira, criava os filhos sozinha. A Aline e o Gustavo moravam com a mãe, a Maria Celeste, nesta casa em Curitiba. Ela mora aqui até hoje. Os vizinhos, na época, a denunciaram por maus tratos. Que as crianças apanhavam com ripa de prego, que as crianças passavam fome, que as crianças dormiam na chuva. E tudo mentira. O Conselho Tutelar investigou o caso e a Justiça decidiu tirar a guarda da mãe. Ela então levou as 2 crianças para a creche um dia e nunca mais as viu de volta. Eu trabalhava, agora vou entregar na mão de Deus, né? Já que eles forem, né? Então agora que eles que se criam, né? Se cuida deles direitinho. A psicóloga brasileira na Irlanda apelou ao CAPS, um serviço que ampara pessoas que precisam de atendimento psicológico e social. Além de eu falar as 2 línguas, eu sou nascida e criada no Brasil. Então, assim, talvez uma outra pessoa que não tivesse o conhecimento dos sistemas achasse o nome da Celeste no CAPS e não entendesse o quanto que aquela instituição poderia ajudar. Da Irlanda, ela montou uma verdadeira operação de busca em Curitiba. Consegui um contato dela de endereço e telefone, liguei para o telefone que não existia mais. E tinha um endereço. Eu estava no trabalho e a Suiane me ligou e disse: "Você gostaria de falar com a tua mãe biológica agora?" Eu falei: "Sério?" Coloquei o endereço no Google Maps, vi a casa, o local, a rua. É um bairro residencial, uma rua residencial. Eu falei: só preciso que alguém bata na porta dessa moça. E fale pra ela que tem alguém procurando por ela, né? Aí eu falei, como é que eu vou fazer alguém bater na porta dessa moça? Aí eu tive uma ideia. Falei, vou arrumar um motoboy. Vou arrumar um motoboy e ele só precisa levar um celular e uma internet. E assim aconteceu. O motoboy foi até a casa da Celeste. Me apresentei, falei pra ela, perguntei se ela era mãe do Gustavo e da Aline. Ela disse que sim. Aí foi uma choradeira, todo mundo começou a chorar. Eu chorei, a Aline chorou, o Gustavo chorou, a Celeste chorou. O motoboy chorou. Foi um momento de extrema emoção. Porque ela chorava muito, né? Ela é bem parecida comigo, né? Foi um primeiro encontro doloroso, mas ainda faltava uma peça. E antes da ligação acabar, eu perguntei pra Celeste, Celeste, na sua família tem alguém que teve uma criança, um bebê roubado, sequestrado? E eu nem precisei terminar a frase. E ela falou, sim, é a Célia. O ano era 1986. Célia tinha acabado de ter uma bebê. Daiane Thalita de Almeida. Aos 24 anos, ela tinha engravidado do primeiro namorado. Ele queria casar comigo, até que ele me bateu em mim. Peguei, não quis saber dele. Com problemas financeiros, foi morar com a mãe. Durante a gravidez, Célia havia cogitado dar a criança para adoção. No momento que eu vi ela, né, o rostinho dela, daí eu não queria adotar ela. Desempregada, ela foi abordada por um casal que lhe ofereceu um emprego como doméstica na casa de outra família. Um trabalho em que ela poderia levar a filha. Eu vou deixar a menina com a minha colega, né? Eu vou lá ver o emprego, depois venho buscar ela. O casal falou assim, não, você tem que levar a menina junto comigo. A patroa quer conhecer a menina. O casal levou Célia até a casa onde iria trabalhar. Mandaram que ela tocasse a campainha enquanto olhavam a bebê. Célia ainda relutou, mas entregou a criança. Eu pensei assim em mim que eu fui enganada. A pequena Daiane é Shir.
Suiane conseguiu desvendar mais um enigma desta árvore genealógica. Shir conta que sofreu muito quando soube que foi roubada no Brasil. Foi um choque. Chorei, tive raiva, quebrou meu coração. Isso me afetou muito, principalmente depois que também virei mãe. Aos 32 anos, ela é casada e tem um filho de 1 ano e meio. Ela, que buscou tanto a própria origem biológica, agora experimenta sentimentos diferentes. Eu achava que não poderia considerar minha mãe. Pensava, nunca vou abraçar essa mulher. Mas agora, depois da descoberta, tudo mudou. E o Domingo Espetacular vai colocar agora mães e filhas para conversar. Foi uma logística complexa, porque mesmo sendo online, em cada país nós temos um horário diferente, então exigiu uma combinação especial. Mas nós conseguimos. Está aqui a Cher, ela vai falar direto de Israel. A Aline vai falar direto dos Estados Unidos. O Gustavo, que é o irmão da Aline, está trabalhando, não conseguiu conversar conosco. Quando as mães entram na sala, Shir dispara. She looks like me. Ela é parecida, é como eu. O cabelo é igual. Celeste está de óculos escuros. Parece não querer transbordar a emoção. A filha, ao contrário, recebeu a mãe biológica de coração aberto. Eu tenho mandado fotografias dos meus filhos o tempo todo. Também mando fotos do meu irmão e da filha dele. Tento manter o máximo de contato possível. Celeste, que já tem 3 netos, agora adiciona mais 3 à linhagem. Os 2 filhos de Aline e uma de Gustavo. Aos poucos, vão se reconhecendo como uma família. Conheci o meu irmão Daniel, que se parece comigo. Em um dos momentos mais emocionantes da conversa, Célia se dirige a Shir. Peço perdão, Pé, por tudo o tempo que ficou longe de mim. Do outro lado do mundo, a filha responde. Estou feliz, empolgada e confusa. Incentivada pela irmã, Celeste também fala para a filha. Ela vê alguma coisa que ela perdoa, né? Do outro lado, a resposta em outra língua. Tá tudo perdoado. Três décadas depois, esta família ganhou uma chance. E quer que ela venha ao Brasil. Se ela não for, se ela não vir, eu vou dar um jeito de estar aí. O final é feliz, mas Suiane não está satisfeita. Ela conseguiu juntar as primas com as suas mães, mas ainda quer saber onde se encaixa nesta família. Acho que eu foquei tanto na família delas, assim, eu ainda não consegui me dedicar a entender qual o nosso grau de parentesco. Não, you guys are the best people ever.